Gladiador com Russell Crowe fez um sucesso estrondoso na época do lançamento. O filme acabou entrando para a lista das 3 maiores bilheterias do ano em que foi lançado, o ano 2000, conquistando muitos fãs, 5 Oscars, entre eles o Oscar de melhor filme. Com uma história tão fechadinha, o espectador ele pode se perguntar como é que conseguiriam fazer uma sequência. E por mais que tenha demorado 24 anos para esse Gladiador 2 acontecer, é claro que Hollywood não ia deixar passar batido a oportunidade de fazer uma continuação de algo que fez muito sucesso. Mas antes de continuar, deixa eu me apresentar para você que ainda não me conhece. Eu sou Messias Adriano e te peço para clicar no like e se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito, porque isso acaba fazendo com que esse vídeo chegue a cada vez mais pessoas e ajudando o meu trabalho. Então clica no like e se inscreve, porque agora a gente vai para a sinopse e crítica. Aqui a gente vai acompanhar o Lucius, o sobrinho daquele imperador interpretado pelo Joaquin Phoenix no primeiro filme, o Imperador Commodus. O Lucius ele é obrigado a fugir de Roma ainda quando criança e agora já adulto, interpretado pelo Paul Mescal, ele se vê forçado a entrar no Coliseu e lutar como gladiador pela sua própria sobrevivência e pela honra de Roma, assim como fez o seu grande herói, o Maximus, do primeiro filme. Chama a atenção logo de cara a forma com que esse segundo filme faz para repassar para o espectador um pequeno flashback do que aconteceu no primeiro filme. Ele utiliza uma animação curta, de traços distorcidos, e funciona porque é econômico e é esteticamente belo. É curioso também como o filme trabalha certas rimas visuais com o seu predecessor. Ficaram muito famosas no primeiro Gladiador do ano 2000 as imagens do Maximus, do Russell Crowe, passando a mão nos campos, nas plantações de trigo. E aqui, nesse segundo, a cena de abertura é a do Lucius pegando e olhando para sementes em um longo plano, o que pode simbolizar que essas sementes é algo que ele está plantando para a vida, enquanto no primeiro filme, o do Russell Crowe, ele estaria já colhendo um plano que ele fez, se a gente sabe o que aconteceu naquele primeiro filme. Além disso, o Imperador Commodus no primeiro filme, ele tinha os olhos sempre envoltos de sombras muito escuras, tanto pela maquiagem pesada ao redor dos olhos e também pela fotografia, que sempre fazia questão de posicionar a luz de uma forma que os olhos ficassem envoltos em sombras escuras. E aqui os imperadores Gaia e Caracaia, os vilões desse segundo filme, eles também têm um grande destaque ao redor dos olhos, seja com a cor vermelha ou então também com uma maquiagem mais pesada dessas sombras escuras. Era algo utilizado pela nobreza de Roma, mas neles fica muito mais claro. É como se essa marcação pesada ao redor dos olhos fosse também uma marca da vilania nesses dois filmes. Existem também algumas pequenas concessões e atualizações importantes. No primeiro filme, a gente vê rapidamente uma mulher entrando em uma biga, uma guerreira que vai lutar com um grupo contra o gladiador Maximus, do Russell Crowe. Já aqui nesse segundo, a Arishak, que é o grande amor da vida do Lucius, na Numídia, local da África onde ele está logo no comecinho do filme, ela não fica em casa esperando o guerreiro voltar, como acontecia com a esposa do Maximus no primeiro filme, mas ela também é uma guerreira. O Lucius, ele tem a armadura posta no corpo dele no início do filme para lutar contra o exército romano que quer invadir a Numídia, e logo depois que ele tem a armadura posta no corpo dele, ele se vira e vai colocar outra armadura no corpo da Arishak, que também é uma guerreira. E o grande destaque aqui fica de fato para as cenas de ação, que são em uma escala muito maior do que no primeiro e de certa forma mais bem pensadas, melhor trabalhadas. E é inevitável a gente sempre estar comparando com o primeiro, principalmente nessa questão das cenas de ação, porque o longa do Ridley Scott do ano 2000, ele parecia ser muito marcado por uma época em que as cenas de ação precisavam ter a câmera na mão tremida e muitos cortes. Aqui o diretor Ridley Scott trabalha e orquestra melhor essas cenas de batalha, essas cenas de lutas, porque ele acaba dando mais tempo para os planos, evitando os cortes rápidos e evitando também planos muito fechadinhos. Ele prefere aqui planos mais abertos, o que faz com que o espectador acabe entendendo melhor a geografia de todas aquelas batalhas e também a brutalidade de determinados golpes. O Pedro Pascal aqui está interpretando um general romano, o general romano Acácios, e pelo menos inicialmente ele é um personagem que chama bastante a atenção pela ambiguidade. Apesar de ser um soldado, um general do exército romano,
ele entende, assim como o Maximus no primeiro filme, que é hora de parar, descansar, voltar para casa, ficar com a esposa, e acaba também discordando de muitas das decisões dos seus superiores. Essa ambiguidade também está presente no discurso do filme contra a grandeza de Roma, já estabelecida, digamos assim, no imaginário popular, e a favor de mostrar muito mais uma certa crueldade daqueles dominadores. Quando o exército romano conquista uma região, eles ateiam fogo nos cadáveres, enquanto a gente fica ouvindo os gritos desesperados das pessoas que sobreviveram, numa das melhores cenas do longa, inclusive. Além disso, na própria Roma não há nada de glorioso. A gente vê com frequência as pessoas implorando por comida, inclusive num dos locais de maior orgulho de Roma, aos redores do Coliseu. E por falar em Coliseu, toda a construção da ambientação no local, tanto ao redor quanto dentro da arena, obviamente, salta aos olhos. É muito bonita, como numa cena que eles vão simular uma batalha naval, por exemplo, com água ali dentro da arena. Mas existem algumas cenas que acabam retirando o espectador dessa magia, dessa ilusão do cinema, como uma passagem na qual fica muito claro que o Lucius, o personagem do Paul Mescal, ele está brigando com um boneco digital de macaco e não com um macaco, porque, não sei, às vezes por questão de iluminação, acaba não ficando muito convincente os efeitos digitais. Isso acaba distraindo, acaba sendo um fator que retira o espectador dessa ilusão do cinema. Nessa aventura, que segue um estilo clássico, redondinho, diferente de um estilo mais ousado como o dieselpunk distópico de Furiosa, para citar outro filme épico de ação deste ano de 2024, por exemplo, as tramas políticas elas acabam também representando uma certa fragilidade da obra. Com muitas frases de efeito do tipo a política segue o poder, as conspirações das pessoas para destituir os generais tirânicos do poder acabam nunca empolgando por parecerem burocráticas demais, protocolares. Está sempre muito claro desde o início quem é que vai conspirar para tirar aquelas pessoas do poder, quem é que vai tentar defendê-lo, quem é que está ali tentando ser alçado ao poder de formas escusas. Além disso, o texto é muito frágil. Em determinado momento, um personagem fala para o outro: olha, me tortura por 50 horas, mas não me passe um sermão, por favor. E é essa a sensação que o espectador tem quando o Lucius, o grande herói da trama, vai fazer um discurso para tentar empolgar ali os seus liderados, ou então quando ele vai fazer o discurso que acaba confirmando o personagem como o grande herói da trama. Existe toda uma tentativa de repassar para o espectador uma pompa, mas que é verborrágica e fala em círculos, além de acabar soando pobre e clichê pela própria maneira como é filmada, com cortes, por exemplo, para alguns soldados admirando, olhando de baixo para cima, sorrindo, com os olhos marejados, enquanto escutam aquelas palavras daquele que seria o salvador de Roma, pela linhagem nobre, o salvador por ter o sangue nobre. Então amplia-se a escala nos termos do cinema de ação e entretenimento, mas as bases da construção dos personagens e dos objetivos daquelas pessoas acabam soando frágeis demais. Beleza, pessoal? Me diz aí nos comentários o que foi que você achou do filme ou se você vai assistir, porque a gente fica por aqui hoje. Então, até o próximo vídeo. Tchau!